2 Samuel capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico, outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deveria pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outros, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram enquanto a criança ainda estava viva: falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhes que a criança morreu? Ele poderá cometer algumas loucuras. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio pediu que lhes preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantastes e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva,
jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedias. Enquanto isso, Joabe atacou Raba dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora, convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército e foi a Raba. Uma coroa de ouro de 35 quilos e ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. 2 Samuel capítulo 13. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-la, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepara algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deita-te comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você?
você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, manda-me embora, seria pior do que o mal que você já fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui, e tranque a porta. Enquanto o servo a pôs para fora e trancou a porta, ela estava vestido uma túnica longa, pois essa era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Hazor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se e rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense, ó meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Aronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur,
e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Segundo livro de Samuel, capítulo 14. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finge que está de luto, vista-se de preto e não se perfume, haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras. E a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe disse: ajuda-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei. E ela respondeu: sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra tua serva, exigindo: entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão, e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome, nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga a mim, e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição matando meu outro filho. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se escondendo com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia? É tão certo como não se pode se recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse o seu pedido. E concordasse em livrar as suas servas das mãos dos homens, que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora a tua serva diz: traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, o meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou lhe perguntar. Fale, ó rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação. Mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus.
e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei esse pedido. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido do teu servo. Então Joabe foi a Jesús e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: porque voltei de Jesús, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. E se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei. Mandou chamar Absalão, o rei, e ele entrou e prostou-se com o rosto em terra perante o rei. E o rei saudou-o com um beijo. E assim Absalão, conspirando, levaram homens a Hebrom e se declarou rei, e muitos homens de Israel o estavam com ele. Então Davi disse aos seus conselheiros: vamos embora com todos da cidade, senão muitos morrerão e nós seremos perseguidos e viremos à ruína. Tudo isto para salvar o povo. O rei partiu segundo todos os de sua família, deixou porém 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam, passando por ele todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos. Que o Senhor trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto.
Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus, até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta, me deixará ver a arca e o lugar onde ele deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Aimás, seu filho e Jonatas, filho de Abiatar, pelos desfiladeiros do deserto. Ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras. Caminhando e chorando com a cabeça coberta, e os pés também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Husai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive ao serviço do teu pai, mas agora estarei ao teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os dois filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles, me informe de tudo o que você ouvir. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. 2 Samuel, capítulo de número 16. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados, 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficaram exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhes restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul,
chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda da elite estivessem à direita e à esquerda de Davi, enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. Nas mãos de seu filho Absalão você perdeu seu reino. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva, rei! Viva, rei! Mas Absalão disse a Uzai: é essa a lealdade que você tem para com o seu amigo? Por que você não foi com ele? Respondeu Uzai: não sou o escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir o filho, assim como servir ao pai? Também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho. Que devemos fazer? Aitofel respondeu: aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo o Israel ficará sabendo que te tornastes repugnante para o teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. 2 Samuel 17. Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. E somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel
deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz? Ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos, como uma ursa selvagem, da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado corajoso como o leão ficará correndo de medo. E assim todos morrerão, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele se refugia em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá e arrastaremos aquela cidade para o vale até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar eficiente conselho de Aitofel a fim de trazer ruína sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhe tinha aconselhado. Em seguida, então pediu que enviassem imediatamente mensagens a Davi. Não passe a noite nos pontos de travessia no Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Ahimaás estavam em Rogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi que tinha ouvido. Mas um jovem os viu e avisou a Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Bauri, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço e a dona da casa colocou a tampa no poço para disfarçar. Espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Ahimaás e Jonatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele e lhe disseram: que atravesse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram quando o sol nasceu. Todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal, por seus negócios em ordem, e depois se
enforcou. Ele foi sepultado no túmulo do seu pai. 2 Samuel capítulo 15. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade, sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei. Absalão chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera se, designado juiz desta terra, todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim. E assim, Davi já tinha chegado a Manaim, quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jeté, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, soube que o filho de Naás de Ramá e os amonitas Maquir, filho de Amei e Lodeber, e os gileaditas Berzelaé e os Gelezim trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. 2 Samuel 18. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Atai, o giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faças isso. Se tivermos de fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1.000. O rei ordenou a Joabe e a Abisai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem ouviu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1.000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei.
Ouvimos o rei ordenar a ti e a Abisai e a Itai: protejam, por amor a mim, o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel. E assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então Aimás, filho de Zadok, disse: deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia Aimás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixa-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: por que estás querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está a me parecer que o da frente é Aimás, filho de Zadok, disse o sentinela. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Aimás aproximou-se do rei e o saudou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Aimás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado, esperando. E Aimás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: e o jovem Absalão está bem? E o etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantavam para te fazer mal acabem como aquele jovem. Então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho Absalão.
2 Samuel capítulo 19. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer que o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: "Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho!" Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. "Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos." "Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude." Então o rei levantou-se e se sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados ajuntaram-se a ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: "Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus, mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta?" Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: "Perguntem às autoridades de Judá por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio. Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam à Amasa: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe." As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá, e eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Jerebejamita, de Bauri, foi depressa com os homens de Judá, para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas, e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu em Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abissai, filho de Zeruia, disse:
Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: o que é que vocês têm com isso, filhos de Seruía? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sob juramento: você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira, até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou a Jerusalém, o encontrou-se com o rei. Este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou, ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar. Barzilai, ai de Gileade, também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. E que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor, e tudo o mais que desejar de mim, eu farei a você. Então todo o exército atravessou o Jordão e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar, porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens. Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Porque vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei
ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês, porque nos desprezam. Nós fomos os primeiros a propor o retorno do rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. 2 Samuel capítulo 20. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bique, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri, mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinham deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. E o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá, e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abisai: agora que Absalão será para nós, chame os meus soldados e persigam, antes que ele encontre alguma cidade fortificada, e depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Becri. Quando estava junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com ele. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão, e ele morreu sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada. Então respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir a cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Brique, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. Assim, ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e jogaram assim para Joabe a cabeça de Breque. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Aliúde, era arquivista real. Seva era secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira de Jair era o sacerdote de Davi. 2 Samuel 21.
Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescente dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém de Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiã, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Meraba, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Basilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiã, pegou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Ainã, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabe e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-seã, onde os filisteus o tinham pendurado. No dia em que mataram Saul no monte, Davi trouxe os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim. E fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações a favor da terra de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai e Erusate matou Safá, um dos descendentes de Rafá. Noutra batalha contra os filisteus em Jobó, Eleã, filho de Jorá, origem de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelã. Noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. 1 Samuel 22. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos
de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Eu sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes de destruição. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus tremeram porque ele se estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos. O Senhor recompensou-me depois de tudo isso, segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante Ele. Ao fiel revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astutos. Salva os humildes, mas aos teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilharmos. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa com o meu Deus. Posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me sujeitastes. Estrangeiros me bajulam, assim que me ouvem me obedecem, todos eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que é o meu favor, executa vingança, que sujeita nações ao meu poder. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. 2 Samuel 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por intermédio de sua palavra, esteve em minha língua. Ó Deus de Israel, rocha de Israel, me disse: quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de Deus? É como a luz da manhã, ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejar. Mas os perversos serão lançados fora
com os espinhos. Quem não se ajuntam com as mãos, quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Ager, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e a destacamento filisteus em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteus, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Abissá, irmão de Joabe, o filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabicel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ele o matou. Os 3 principais guerreiros de Davi foram mais honrados do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Eliaã, filho de Dodô, de Belém, Samar, Elucã, Aradod, Eliezer, Pelete, Irã, filho de Elixi, Tecoa, Abisael, de Anaute, Metuí, Rastuí, Salmão, Ealnon, Mari, Enalfate, Eled, filho de Banar e neto de Fate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá e de Benjamim, Benaia e Piratom, Ridaí dos riachos de Gaás, Abialdom de Abate, Asmavete de Baurim e Eliabe de Salbom. Os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Samá e Ará, Aion, filho de Zará e Darahá, Elifete, filho de Asbaí, de Macá, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Ezraí de Carmelo, Parai de Arabe, e Gal, filho de Natã, de Zobar, e o filho de Angre, Zeleque e Amon, Nari e Berote, escudeiro de Joabe, filho de Jeruía,
Ira e Garebe de Jati e o Ritita Urias. Foram ao todo 37. Segundo Samuel 24. Mais uma vez irou o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes dos exércitos. Então eles saíram da presença do rei para contar ao povo de Israel. Atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale de Gibeon de Gate. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. Levantou-se Davi pela manhã, e o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere, 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que devereis responder. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu ao rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, com o rosto em terra, e disse: porque o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar. E ofereceram em sacrifício: aqui estão os bois para holocaustos e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu: Araúna, não faço questão, eu faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi
edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos, sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Termina aqui o segundo livro de Samuel.